Livro Mulheres em Apuros, Soluções Bíblicas para os Problemas que as Mulheres Enfrentam, por Martha Pierce. Introdução. Em um dia ensolarado e quente na cidade de Pearty, Geórgia, e levantei-me cedo a fim de me preparar para receber as senhoras que estarão em minha casa hoje, em busca de aconselhamento. Percorro todos os cômodos da casa, certificando-me de que tudo está razoavelmente arrumado e de que há papel higiênico no banheiro. O café especial com creme de avelã que eu amo está quente na cafeteira. Meu lugar favorito para aconselhar é sentada à mesa da cozinha com minha Bíblia, tendo diante de mim anotações sobre aconselhamento e o café. Antes de qualquer pessoa chegar, tenho de retirar o gigante galo de cerâmica que fica no meio da mesa, a fim de que as senhoras possam ver umas às outras. Uma das mulheres que virá hoje é nova para mim, então não sei qual é o problema dela, mas o Senhor sabe, e já lhe pedi sabedoria para ajudá-la. No começo, vir a mim em busca de aconselhamento quase sempre é difícil para a pessoa procurar alguém desconhecida. É difícil começar a contar detalhes pessoais de sua vida e seus problemas. Se para ela o problema não fosse aflitivo, ela nem viria. Então, tento tornar o encontro o mais fácil quanto possível, oferecendo-lhe café e tentando deixá-la confortável à mesa. Após um bate-papo comum, geralmente começo a sessão de aconselhamento, usando uma pergunta como: como posso ajudar você? Conforme ela fala comigo e faço mais perguntas, geralmente sei, ao final da primeira sessão, qual é o problema dela, o que ela já fez sobre o mesmo e o que ela gostaria que eu fizesse sobre ele. Mulheres em Apuros trata de alguns desses problemas, ainda que aquela pessoa que recebe o aconselhamento tenha a sensação de estar esmagada sob a enormidade de seu problema, sempre há uma solução bíblica. Então, quanto aos problemas tratados nesse livro, minha oração pelas mulheres que sentam à minha mesa buscando conselhos bíblicos e pelas leitoras deste material é para que Deus use estes princípios bíblicos e estas aplicações práticas para abençoá-las grandemente e glorificar a si mesmo. Ponto 1. Lançando todas as minhas preocupações em quem? Pouco antes de me tornar cristã, tive tantos problemas que seria difícil citar todos eles. Posteriormente, percebi que meu maior problema fora resolvido porque Deus havia me purificado do meu pecado e perdoado. Seria maravilhoso relatar que daí em diante não tive mais problemas. Contudo, isso não é verdade. Felizmente para mim, Deus providenciou maneiras de me ajudar a resolver ou a enfrentar aqueles problemas. As maneiras eram a ser cristã, as escrituras, o aprendizado sobre o caráter de Deus e minha amiga Katrina Barnes. Ser cristã. No momento em que me tornei cristã, Deus sobrenaturalmente realizou várias coisas de uma vez. Uma realização foi que Ele purificou-me dos meus pecados passados, presentes e futuros. Os teólogos chamam isso de obra expiatória substitutiva na cruz. Em outras palavras, o Senhor Jesus Cristo tomou aquela punição pelo pecado que eu merecia e me concedeu crédito por sua justiça. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Isaías 53, 6. Aquele que não conheceu o pecado, Jesus Cristo, Ele, Deus, o fez pecar por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. 2 Coríntios 5, 21. Eu sabia que não merecia minha salvação, mas que Deus, em sua misericórdia, havia me justificado gratuitamente por sua graça mediante a redenção que há em Cristo Jesus. Romanos 3, 24. Para um estudo bíblico mais aprofundado a respeito de como tornar-se cristão, veja o anexo, Exercício sobre a Salvação. Deus também me deu um novo coração, de forma que eu não só acreditava no Evangelho, mas também me conscientizaria do meu pecado. Seria motivada a glorificar a Deus e a desejar obedecer-lhe. O novo coração é dado pela obra regeneradora do Espírito Santo.
não por obras de justiça praticada por nós, mas segundo sua misericórdia. Ele nos salvou mediante o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo, que ele derramou sobre nós ricamente por meio de Jesus Cristo, nosso Senhor Salvador, a fim de que, justificados por graça, nos tornemos seus herdeiros, segundo a esperança da vida eterna. Tito 3, 5-7. Deus habita literalmente em cada crente, a fim de salvá-los, ajudá-los e a mantê-los sob seu cuidado. Aqueles que são cristãos não só tiveram seus pecados completamente perdoados, mas também quebrado o poder que o pecado tinha sobre eles antes da salvação. Agora eles não precisam pecar, porque Deus os ajudará sobrenaturalmente. A Bíblia diz que não somos mais escravos do pecado. Veja Romanos 6,6. A motivação dos cristãos de resolver problemas biblicamente parte de uma gratidão ao Senhor pelo que Ele fez na cruz. A vida deles e, consequentemente, a abordagem dos problemas acontecem para a glória de Deus. E assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. 2 Coríntios 5,17. Depois de ser cristã, a maneira mais preciosa concedida por Deus para ajudar-me foi as Escrituras. As Escrituras. As Escrituras são a palavra de Deus, literalmente inspirada por Ele e úteis para nos ensinar, corrigir e educar. Veja 2 Timóteo 3, 16 e 17. Elas são a revelação que Deus fez de si mesmo para nós. Elas contêm o mandamento de Deus e seu encorajamento. Elas nos dizem como Ele é. Ler a Bíblia era surpreendente em minha época de recém-convertida. As histórias bíblicas que eu escutara quando criança assumiram um novo significado. Com os problemas acontecendo o mesmo, descobri que a Bíblia nos dá instruções muito práticas sobre o que fazer acerca de vários problemas. Pela primeira vez, percebi que eu tinha ajuda e esperança verdadeiras. Como uma recém-convertida, preocupava-me com a possibilidade de cair em meus antigos pecados. Que tremendo alívio senti quando alguém chamou a atenção para a seguinte promessa: não vos sobreveio tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel e não permitirá que sejais tentados além das vossas forças. Pelo contrário, juntamente com a tentação, vos proverá livramento de sorte que as possais suportar. 1 Coríntios 10, 13. No grego, a palavra para tentação também pode ser traduzida como opressão ou provação. Em outras palavras, não tomou conta de nós nenhuma opressão ou provação, exceto aquelas comuns aos outros, e Deus é fiel para não permitir que sejamos oprimidas ou provadas, além do que somos capazes de suportar. Em tempo oportuno, Ele proporciona o livramento e até que este aconteça, nos dá para suportar a tentação. Que promessa preciosa! Ela foi escrita especialmente para cristãos, para nos dar esperança independentemente das circunstâncias. Outra promessa especial para cristãos é encontrada em Romanos 8, 28 e 30. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Porquanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos, e aos que predestinou, a esses também chamou, e aos que chamou, a esses também justificou, e aos que justificou, a esses também glorificou. A maioria de nós provavelmente está familiarizada com a promessa de que Deus faz todas as coisas cooperarem para o bem. Podemos não estar familiarizadas com a parte seguinte dessa frase: daqueles que amam a Deus. Aqueles que amam a Deus são cristãos que obedecem a sua palavra. Como resultado, Deus, de alguma maneira, usa sobrenaturalmente tantas as circunstâncias boas quanto as más para moldar em nós o caráter cristão. Não há coisa alguma, ainda que dolorosa, pela qual passemos em vão. Deus não só nos ajudará, mas também usará todas as coisas para o nosso bem e para a sua glória. Que pensamento consolador quando estamos passando por uma provação ou por uma terrível opressão ou tentação. Aprendizado sobre o caráter de Deus.
Pouco tempo após minha conversão, meu pastor encorajou-me a ler o livro Os Atributos de Deus, de A.W. Pink. Esse livro foi uma bênção para mim, porque não apenas ensinou-me acerca do caráter de Deus, mas também ajudou-me a começar a pensar a partir da perspectiva do caráter de Deus. Em vez de enxergar as circunstâncias da minha vida isoladamente, eu lembrava, junto com muitos de seus outros atributos, que Deus me amava, que era compassivo e fiel para manter sua promessa. Isso sempre me deu esperança, ainda quando meu problema não era resolvido imediatamente. Deus nos ama. Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Romanos 5:8. Porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus, que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Romanos 8, 38, 39. Vede que grande amor nos tem concedido o Pai, a ponto de sermos chamados filhos de Deus, e de fato somos filhos de Deus. Por essa razão, o mundo não nos conhece, porquanto não o conheceu a Ele mesmo. 1 João 3:1. Nós amamos porque Ele nos amou primeiro. 1 João 4:19. Deus é compassivo. Por isso o Senhor espera para ter misericórdia de vós, e se detém para se compadecer de vós, porque o Senhor é Deus de justiça. Bem-aventurado todos os que nele esperam. Isaías 30:18. Vendo ele, o Senhor Jesus, as multidões, compadeceu-se delas, porque estavam aflitas e exaustas como ovelhas que não têm pastor. Mateus 9:36. O Senhor é misericordioso e compassivo, longânimo e assaz benigno. Salmo 103:8. Assim, pois, não depende de quem quer ou de quem corre, mas de usar Deus a sua misericórdia. Romanos 9:16. Mas Deus, sendo rico em misericórdia por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Efésios 2, 4-5. Deus é fiel. Fiel é o que vos chama, o qual também o fará. 1 Tessalonicenses 5:24. Se somos infiéis, ele permanece fiel, pois de maneira nenhuma pode negar-se a si mesmo. 2 Timóteo 2:13. Guardemos firme a confissão de esperança sem vacilar, pois quem fez a promessa é fiel. Hebreus 10:23. Por isso também os que sofrem segundo a vontade de Deus encomendem a sua alma ao fiel Criador na prática do bem. 1 Pedro 4:19. Aprender sobre Deus e sobre como Ele é deu-me mais estabilidade e esperança em minha caminhada com o Senhor. Esse aprendizado deu-me uma bússola para guiar-me enquanto meditava sobre os problemas. E depois, Deus me deu outro recurso para enfrentar as dificuldades. Minha amiga Katrina. As feridas feitas pelo que ama. Katrina era minha colega de trabalho. Quando ela e eu ensinávamos no curso de enfermagem de uma faculdade em nossa região, ela e sua família cristã oraram pela minha salvação durante todo o primeiro ano em que trabalhamos juntas. Além disso, Katrina testemunhava para mim com regularidade. Em vez de ouvi-la educadamente, eu pensava que ela era louca e deixava bem clara a minha crença. Frequentemente ela ia para casa chorando, se fortalecia em oração, voltava no dia seguinte falando novamente sobre o Senhor. Trabalhar ali com ela era como estar acorrentada ao apóstolo Paulo. Depois que o Senhor me salvou, Katrina disse que aquele foi o dia mais feliz da vida dela. Quis ouvir o que ela sabia sobre o Senhor. Ela começou a ensinar-me muitas verdades maravilhosas e preciosas das Escrituras. Então, um dia, algo incomum aconteceu. Nós havíamos encerrado um dia no hospital com os alunos do curso de enfermagem e ela veio em minha direção, no estacionamento do hospital, com sua Bíblia na mão. Ela disse: "Preciso dizer-lhe uma coisa." Então entramos no carro e ela leu para mim o seguinte verso:
Leais são as feridas feitas pelo que ama, porém os beijos de quem odeia são enganosos. Provérbios 27, 6. Eu nunca havia escutado estes versículos antes e perguntei: o que isso significa? Ela explicou que um amigo sincero diz a verdade, mesmo que ela fira ou machuque você, mas o inimigo diz apenas o que você deseja ouvir. Ela disse: preciso dizer-lhe uma coisa. Percebendo que não seria notícias boas e provavelmente deixando transparecer impaciência, falei: o que foi? Então ela me disse que agora, como cristã, eu tinha de parar de fazer ou dizer coisas semelhantes a algumas que eu havia feito ou dito naquele dia em particular. Sem querer acreditar nela, falei: mostre-me na Bíblia. Bem, Katrina estava armada e pronta. Ela mostrou-me verso e gentilmente ensinou-me não só naquele dia, mas também em muitos outros dias, as verdades bíblicas básicas que eu precisava saber. Ela era e ainda é para mim uma amiga notável, fiel. As feridas de Katrina envergonharam-me temporariamente, mas eu sabia que ela estava certa, e eu desejava tanto honrar o Senhor que via essas feridas como boas para mim, e percebi que ela me amava mesmo. Era humilhante, mas Deus derramou sua graça em mim e ajudou-me a aprender e crescer em sua graça. Desde então, Deus tem dado a mim um desejo de ser em tipo de amiga verdadeira para outras mulheres e lhes ensinar o que Ele tem me ensinado. É por isso que escrevi este livro. Pode haver momentos durante a leitura de certas partes deste livro em que você se sentirá desconfortável ou até constrangida ao ver como Deus quer que você responda de uma maneira diferente a um problema específico. Se isso acontecer, ore. Busque refúgio no Senhor e Ele concederá ajuda e graça para você mudar seus pensamentos ou ações de forma que possa glorificá-lo melhor. Se você ficar desencorajada, volte a esta página para lembrar que os seguintes versos podem ajudar. Vinde a mim, ao Senhor Jesus Cristo, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Mateus 11, 28, 30. Se, porém, algum de vós necessita de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente e nada lhes improspera, e ser-lhe-á concedida. Tiago 1:5. Deixo-vos, disse o Senhor Jesus Cristo, a paz. A minha paz vos dou. Não vou-la dou como a dá o mundo. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. João 14, 27. Não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te fortaleço e te ajudo, e te sustento com a minha destra fiel. Isaías 41, 10. Quanto a mim, bom é estar junto a Deus, para proclamar todos os seus feitos. Salmos 73, 28. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, o socorro bem presente na tribulação. Salmos 46, 1. Quero trazer à memória o que me pode dar esperança. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Renovam-se cada manhã. Grande é a tua fidelidade. A minha porção é o Senhor, diz a minha alma. Portanto, esperarei nele. Lamentações 3, 21, 24. Confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos e ele endireitará as tuas veredas. Provérbios 3, 5-6. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes, leva-me para junto das águas de descanso, refrigera minha alma, guia-me pelas veredas da justiça por amor do teu nome. Salmos 23, 1-3. Tendo, pois, a Jesus, o Filho de Deus, como grande sumo sacerdote que penetrou os céus, conservemos firme a nossa confissão, porque não temos sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Antes,
Foi ele tentado em todas as coisas, a nossa semelhança, mas sem pecado. Acheguemo-nos, portanto, confiadamente, junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. Hebreus 4, 14 a 16. Conclusão. O fato de tornar-me cristã não significa que não tive mais problemas. De fato, ainda os tenho. Contudo, foi um alívio incrível e uma alegria descobrir que Deus havia providenciado maneiras de me ajudar. Ser cristã deu-me uma perspectiva inteiramente nova a respeito da vida. As Escrituras tornaram-se uma luz para guiar-me enquanto as examinava em busca de respostas. Pensar sobre o caráter de Deus confortou-me e deu-me grande esperança. E por último, mas não menos importante, Deus providenciou minha amiga Katrina para me ensinar e discipular. Ela é minha amiga verdadeira. Conforme procuramos conforto e refúgio no Senhor para enfrentar e aprender como resolver os problemas tratados nesse livro, Deus promete dar graça para nos ajudar se nos humilharmos diante dele. Deus é aquele em quem podemos lançar todas as nossas preocupações. Humilhai-vos, portanto, sob a poderosa mão de Deus, para que ele, em tempo oportuno, vos exalte, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. 1 Pedro 5, 6 ao 7. E assim terminamos a introdução e a parte 1. Um abraço e se você gostou, deixe aí seu comentário, curta e se você ainda não é inscrita, por favor, se inscreva. Um abraço até o próximo capítulo.